Olá a todos, hoje vou falar aqui sobre os ETFs mais populares e porque é que isto é importante para qualquer investidor de longo prazo. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam por favor de deixar o gosto e subscrever a este canal. Portanto, os ETFs que eu mais gosto são ETFs que seguem índices, tal como já falei em vídeos anteriores, são um índice composto por várias empresas de várias geografias, vários mercados. Se optarmos aqui por um índice global, lá está, vai cobrir aqui múltiplas geografias. Se optarmos aqui pelo S&P 500, é aquele que segue as 500 maiores empresas do mercado americano. E normalmente muitas pessoas perguntam porque é que não escolho simplesmente o S&P 500, toda a gente recomenda isso, porque é que tenho que escolher um índice global, quais é que são os retornos. Este tipo de questões é o que eu vou tentar responder neste vídeo. Se olharmos aqui para um ETF global, este é um fundo que investe entre 2 a 4 mil empresas, depende do ETF que estamos, ou do índice que estamos aqui a falar, mas são empresas que estão à volta do mundo, abrangem diferentes economias, emergentes, desenvolvidas, e basicamente ao estarmos a investir nesse ETF estamos a ter uma pequena fração em várias empresas de várias economias do mundo. Se olharmos aqui para um ETF do S&P 500 que é focado simplesmente no mercado americano, as 500 maiores empresas, e este é o ETF mais conhecido por todos os investidores. Normalmente uma pessoa que começa a investir começa por este tipo de ETFs. E lá está, isto aqui estamos a falar de empresas como a Apple, Microsoft, a Amazon, Tesla, todas estas fazem parte desse índice e são líderes neste momento dentro de cada um desses setores. Se olharmos aqui para as características principais desses ETFs, agora nós podemos olhar aqui para a parte geográfica, não é? Um ETF global oferece uma diversificação, se calhar aqui maior do que qualquer outro tipo de ETFs, porque olha aqui para quase 50 países, lá está, podem ser desenvolvidos ou até mesmo olhar para mercados emergentes, e estamos a falar de Índia, China, Brasil, África do Sul, esse tipo de economias. Já o S&P 500 é mais concentrado e foca-se aqui em empresas americanas. Atenção que eu sei claramente que, e volto a dizer, o S&P 500, por ter as empresas que tem, são empresas que operam globalmente, mas são empresas que também não estão imunes a conflitos geopolíticos. Muitas vezes têm tido restrições de exportações por A, B ou C, podem ser expulsos de certos países, dependendo do conflito que estamos a falar, e depois também estamos a falar em questões de moeda. São empresas que depois também estão diversificadas a nível de moedas, porque transacionam dinheiro à volta do mundo nos seus países, portanto não é simplesmente em dólar, portanto eles também vão ter esses efeitos cambiais. Por isso, estar concentrado numa economia não tem sido nos últimos 70 anos, mas se por acaso seguirem investidores como por exemplo o Ray Dalio, e ele fez uma análise nos últimos 500 anos, olhar para as economias que estavam a liderar, entre aspas, o mundo, e conseguiu perceber que a cada 70, 80 anos era muito normal haver aqui um shift de poder, e isso também fazia com que a economia que estava à frente tinha aqui um crescimento muito superior às outras economias, na qualidade de vida, na moeda de reserva, e também tornava-se o hub de transacionar bens e serviços. Portanto, os últimos 70 anos, ou 80, foi o domínio americano, mas se olharmos para este padrão que já vem, em que os portugueses também tiveram lá, que já vem de há 500, 600 anos, e até mesmo se olharmos até os últimos 2000 anos, nunca houve uma economia, um império que fosse o único império e que estivesse sempre a dominar o mundo. Portanto, se olharmos para os próximos 70 ou 80 anos, é possível dizer com certeza que os Estados Unidos é que vão liderar esse crescimento. Eu não sei. E aí é que se torna um bocado difícil dizer, porque olhamos para os últimos 100 anos e a economia dos Estados Unidos é aquela que cresceu, por isso S&P 500 faz toda a diferença. Por isso é que eu acredito que ter aqui uma exposição a qualquer mercado, independentemente de se agora é um mercado emergente, no futuro é uma economia desenvolvida e que pode ser próxima potência mundial, e eu acho que ter aqui um ETF global
mesmo que, por exemplo, pague aqui um bocado de comissões um bocado mais elevadas, pode ser uma boa coisa para investidores de longo prazo. No que toca aqui a custos de transação, em qualquer ou na maior parte das corretoras, um ETF global apresenta normalmente uma taxa de administração um pouco superior se compararmos com o S&P 500 e estamos a falar aqui a qualquer coisa como 0,20% anual, enquanto que o S&P 500 há ETFs que conseguem ter 0,07 de comissão. Portanto, não é muita diferença, são pequenos pontos percentuais, mas claro que tudo afeta nos retornos a muito longo prazo. Outro ponto muito importante é que a volatilidade, um ETF global geralmente, por ser mais diversificado, tem aqui menos volatilidade. Não quer dizer que o S&P 500 também não tem, mas é possível ver 2-3% de ganhos ou perdas num S&P 500 e que se calhar para um ETF global já se torna um bocado muito extremo. Portanto, isso já não acontece tanto. Para pessoas que não gostam muito de olhar para este tipo de oscilações, sem dúvida que um mercado global faz muito mais sentido. Lá está, aqui num ETF global a principal vantagem é mesmo a diversificação geográfica, porque não estamos apenas a investir nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. Mas se olharmos para o ETF global, ele não deixa de estar exposto cerca de 60% à economia dos Estados Unidos. Portanto, não deixa de ter uma grande exposição. Se tiverem retornos, um ETF global também vai ter. Mas a cada 4 anos estamos a ver aqui a política nos Estados Unidos a ser um bocado 880. Se olharmos para aquilo que é as economias democráticas um bocado por todo o mundo, temos visto aqui uma polarização incrível em que aquele partido que vai dominar a seguir pode completamente mudar o rumo da economia que estamos a falar, e isso infelizmente afeta bastante também as políticas de crescimento e fiscais. As economias estão cada vez mais a ficar mais endividadas e isso sem dúvida que tem um peso brutal e afeta aquilo que vai ser o outlook económico desse país. Para quem continua aqui a ter um foco no mercado americano e acredita que este vai continuar a ter uma performance muito boa, vai continuar a ser o farol de capitalismo, que vai continuar a ter as inovações que tem tido com empresas que todos os anos estão a lançar coisas surpreendentes. Temos aqui, por exemplo, a OpenAI, Microsoft a lançarem coisas relacionadas com a inteligência artificial. Temos aqui a Nvidia a fornecer aqui toda essa infraestrutura que é necessária para esse tipo de economia. Se continuarmos a olhar para o mercado americano e vermos isto, claro que nos próximos anos vai continuar a ter um retorno muito bom. Mas uma das coisas que, por exemplo, tem sido uma coisa bastante negativa é a apreciação do dólar face a outras economias ou outras moedas do mundo. Vemos que o dólar nos últimos 12 meses teve uma performance brutal e isso faz com que as suas exportações sejam muito mais caras e que se calhar outros países que em vez de comprarem aos Estados Unidos vão optar por soluções um bocado mais baratas no tipo de mercados. Historicamente, em termos de retornos, o S&P 500 tem apresentado retornos superiores, eu acho que qualquer pessoa sabe isso. Nos últimos 10 anos especificamente, ele entregou mais ou menos anualizado aqui entre 12% a 13%, muito impulsionado pelo boom tecnológico que tem acontecido, e se olharmos aqui para um ETF global com ampla diversificação, teve um retorno anual entre os 8% e 9%, o que também é muito bom. Isto, lá está, tem aqui uma performance estável, menos explosiva, diria, em comparação com o mercado americano. Se olharmos aqui para 20 anos, se eu investisse 10 mil euros nestes dois ETFs, e eu no S&P 500 teria 90 mil euros e num índice global tinha 60 mil. Portanto, estamos a falar aqui de 30 mil euros de diferença em 20 anos, é muito dinheiro, isto obviamente sem contar com impostos ou inflação. Agora vou olhar aqui para aquilo que foram os últimos 50 anos, se eu olhar para, lá está, global versus S&P 500, e inúmeras crises, inúmeras fases em que a sociedade mudou completamente, o estilo de vida das pessoas mudou completamente, e eu consigo ver que aqui em retorno anualizado nos últimos 50 anos o S&P 500 teve 10,2%, que é uma coisa incrível. Lá está, muito impulsionado pelo crescimento económico dos Estados Unidos em tecnologia, saúde e até mesmo no consumo. E depois estamos a falar aqui também
na dominância de certas empresas que trouxeram aqui aos Estados Unidos fortes retornos e um crescimento forte económico. Um ETF global teve aqui nos últimos 50 anos 8,3% de retorno anualizado e lá está, estamos a falar de economias desenvolvidas, emergentes, muito mais diversificado que o S&P 500. Isto quer dizer o quê? Portanto, estamos a falar aqui mais ou menos 2 pontos percentuais, é que se eu tivesse investido 10.000 euros em 1973, eu neste momento teria aproximadamente 1,3 milhões e se tivesse colocado num índice global, neste momento uma taxa de 8,3%, teria aqui um crescimento de 538 mil euros no mesmo período. Estamos a falar, lá está, 2% em diferença de retornos anuais, mas o que nós vemos é que o mesmo investimento gerou o dobro no S&P 500 versus no ETF global. Os cuidados aqui a ter é sempre a geografia que nós estamos a investir, depois aqui também a volatilidade e a recuperação que esse índice também pode ter. Portanto, temos aqui a olhar para as economias e a sua capacidade de se reinventarem e continuarem de serem estáveis. Mas vocês desse lado podem estar a dizer, então, se já provaste que eu tive retornos, o dobro do retorno em 50 anos, claro que nada diz para o futuro, mas podemos ver aqui que houve décadas que o mercado global teve uma melhor performance que o mercado dos Estados Unidos e a maior parte das pessoas pensa que só por ter um retorno anualizado superior faz com que desde sempre foi o melhor investimento. E 50 anos é um período muito longo. Mas não, houve aqui décadas que o mercado global teve uma melhor performance e do que o mercado, excluindo o mercado dos Estados Unidos. Portanto, dentro daqui da década de 80, o mundo teve uma crise de petróleo, teve uma inflação bastante elevada e ao mesmo tempo não teve em crescimento económico. Depois houve aqui os mercados globais que, por exemplo, na Europa e o Japão tiveram aqui uma resiliência um bocado maior. Durante este período o S&P 500 teve retornos de 5,8% e um índice global de 8,1%. Depois temos aqui outra nos anos de 2000, portanto na década dos anos 2000 a 2010, tivemos aqui a bolha das empresas .com, que impactou e muito o S&P 500 e os retornos anuais, como é óbvio, mas aqui mercados emergentes como a China a Índia e o Brasil tiveram um crescimento económico acelerado, o que impulsionou os retornos globais. Aqui estamos a falar de o S&P 500 teve negativo 0,9% e o índice global teve retornos de 3,2%. Depois também há períodos em que há uma fraqueza do dólar e quando o dólar americano tem aqui uma perda de valor em relação a outras moedas, os ativos internacionais podem valorizar muito e isso faz com que beneficie um índice global, porque também temos aqui, lá está, estas décadas que, como já falei anteriormente. Tenho aqui 3 exemplos que vocês podem utilizar se estão a pensar em iniciar a investir em ETFs globais. Tenho aqui o Vanguard All World, que é o ticker, e o ticker quer dizer que é o código de identificação do ETF. Depois tem a bolsa, o tamanho do fundo, a performance e a taxa de despesa total, que é o TER, do ETF. Portanto, Vanguard, VWCE, há em várias bolsas, eu simplesmente coloquei aqui na de Londres, tem aqui um TER de 0,22%, bastante liquidez e nos últimos 5 anos teve aqui um retorno de 8%, lá está, todos vão ser iguais. Depois temos agora o Invesco, também preferido por muitas pessoas, MXWO, com um TER de 0,15%. Há aqui fundos que lá está, têm a ver com a empresa que gera ou se são muito recentes ou não, portanto em termos de liquidez diria que a maior parte deles têm uma boa liquidez. E depois também temos aqui o SPDR, que o ticker é SPYI, e que tem aqui um TER de 0,18%. Isto são, obviamente, aqui algumas opções que vocês podem utilizar para investir. Se olhar aqui para o S&P 500,
Temos aqui também outras opções, o da BlackRock iShares Core S&P 500, tem o ticker, tem aqui o SXR8 ou o CSPX, também lá está, são negociados em diversas bolsas, neste caso Xetra é na bolsa na Alemanha. O tamanho do fundo são fundos gigantes, e neste caso teve aqui uma performance de cerca de 30% e portanto teve aqui uma performance acima dos 20 e tal %, o que é muito bom, e uma taxa de 0,07%, que é muito baixo. Também temos o Vanguard S&P 500, que é distribuição, o ticker é VUSA, e também tem 0,07 de comissão, e depois temos outras, o Invesco, o S&P 500, também temos o SPDR, a Amundi, pronto, são diversos, e alguns têm mais baixo, mas portanto também têm um tamanho de capitalização mais baixo. Diria que aqui os mais conhecidos são o SXR8, o VUSA, o CSPX, são os mais utilizados. Embora grandes investidores como Warren Buffett defendem aqui colocar o seu dinheiro no S&P 500, normalmente eles dizem um que tem um custo bastante baixo no index é a melhor coisa. Eu creio que às vezes pode estar um bocado desatualizado, é muito focado do ponto de vista deles, portanto são investidores que olham para aquilo que é o mercado deles, que é o mercado americano, um bocado também lá está a questão de patriota, não só pelos retornos que têm tido, mas todos eles também têm certas preocupações no que toca à dívida e o impacto dos Estados Unidos na economia global. Portanto, se olharmos para um S&P 500 e um índice global, a exposição que tem ao mercado americano, uma delas é 100%, da outra é 60%. Portanto, ao estarmos a investir no mercado global, não estamos de qualquer forma a perder esses retornos do S&P 500. Portanto, se olhar aqui para uma empresa, por exemplo, a Apple, a exposição no S&P 500 já é cerca de 7%. Se olharmos para aquilo que é um índice global, se calhar baixa para 4%. Portanto, como podem ver, é simplesmente uma alocação de dinheiro. Depois, também uma das coisas importantes referir é que o desempenho histórico mostra que o S&P 500 superou um índice global muito nas últimas décadas, principalmente por causa da performance americana e das ações tecnológicas. Contudo, lá está, isto não apresenta ou não garante resultados futuros. Se olharmos para outros indicadores, também podemos ver, como por exemplo o Shiller PE, podemos ver que o S&P 500 pode de certa forma estar supervalorizado e não a garantias que este retorno que teve nos últimos, por exemplo, 2 anos, de mais de 20 e tal % em cada ano. Isto não é uma coisa nada normal, e pessoas não podem contar que este tipo de crescimentos vão continuar nos próximos anos. Ao longo do prazo, a economia e a influência dos mercados mudam completamente e neste momento se calhar é 60%. Se economias como, lá está, China, Índia, ganham uma relevância maior globalmente, também isso vai sem dúvida afetar o S&P 500 e limitar a sua diversificação. Para investidores dos Estados Unidos, sem dúvida, o S&P 500 é mais do que suficiente. Para investidores internacionais há muitas outras coisas que devem considerar, mas lá está, acredito que uma pessoa que investe no S&P 500 também ela está diversificada, vai ter bons retornos a longo prazo. Olhar aqui de uma posição mais holística, não quero só porque já aconteceu no passado que isso garanta que vai acontecer no futuro. Quero ter aqui uma exposição global sem estar dependente de uma economia apenas. Já perceberam que este vídeo é bastante biased e eu sem dúvida que sou apologista de um ETF global, mas no entanto reconheço que se tivesse investido há muitas décadas dinheiro, estaria aqui, são resultados totalmente diferentes num tipo de abordagem e de outra. Mas lá está, vocês podem sempre aqui conciliar. O que eu faço é, eu tenho ETF global, mas no entanto não deixo de ter posições em empresas americanas que fazem parte desse S&P 500. Portanto, eu de certa forma
tenho a exposição a certas empresas que me têm dado retornos acima do S&P 500 e ao mesmo tempo consigo ter aqui o meu core, que é um ETF global. Acho que acima de tudo o mais importante é tentar aqui alinhar as escolhas com os vossos objetivos financeiros, a não tolerância ao risco, por exemplo, mas acima de tudo devem investir com um compromisso de longo prazo, olhando também aqui para a componente fiscal e o mais diversificados possíveis, seja em mercado, geografia, moeda, portanto não devem simplesmente pôr todo o vosso dinheiro de uma só vez focado numa só economia, numa só empresa, etc. Portanto, isto são tudo coisas que vocês têm que ter em consideração, mas pronto, se tiverem alguma questão que eu possa responder nos comentários, digam. Se não, até ao próximo vídeo e obrigado.